Boa noite, querida igreja, tudo jóia? Mais um dia a gente tem que se reunir à distância, a gente precisa de nos adaptar para esse momento. É um pouco complicado que a gente está passando, mas mesmo assim a gente não vai deixar de nos reunirmos e não vai deixar de dar a instrução para a igreja e a palavra do Senhor. E nós vamos refletir nessa noite um pouquinho lá no livro de Hebreus. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura de Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 até o versículo 25. Hebreus 10, 19 e 25. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu quero enfatizar aqui o versículo 25, eu vou ler ele mais uma vez. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que nosso Senhor Deus aplique essa mensagem em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para a gente entender nesse ponto que o autor da carta aos Hebreus chega, dizendo para os irmãos não deixar de congregar, como é de costume de alguns, a gente precisa entender o contexto dessa época. A carta, provavelmente, ela é escrita aos hebreus, que estavam provavelmente se espalhando, fugindo de perseguições. Porém, os cristãos aqui pareciam estar um pouco tendenciosos a voltar para as antigas práticas judaicas da época, a voltar para os ritos e cerimônias que eram parte da antiga aliança, feita com Moisés e com o povo lá, através da lei de Moisés. E o povo estava tendencioso a voltar às práticas antigas, sendo que Jesus já tinha visto, já tinha cumprido tudo, o que deveria se cumprir em Jesus, e tendo Jesus como único e suficiente Salvador, sem ter necessidade de rituais, cerimônias, sacrifícios de animais. Mas o povo ainda estava meio tendencioso a voltar a essas práticas judaizantes. E eu vou explicar o porquê. A gente tem que entender que o judaísmo antes era a religião do povo de Deus, né? Deus deu a lei a Moisés, revelou a lei a Moisés, e Moisés repassou a lei para o povo. A lei que tinha todas as cerimônias, ritos, para poder chegar até Deus. O Espírito Santo ainda não havia descido, então eles precisavam de matar animais, sacrificar animais para a remissão de pecados. Eles precisavam de ter um sumo sacerdote, que era o mediador entre o povo e Deus. E todos os ritos e cerimônias que eram necessários está descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Onde a gente vê aí o início das reuniões, no tabernáculo, e também posteriormente no templo construído. E assim tinham diversas cerimônias e práticas e ritos que deveriam ser feitos para ser adorados a Deus da maneira correta. E realmente o povo seguia à risca esses ritos e cerimônias de maneira correta. Eles adoravam a Deus. Tinha o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos, local onde era dividido com o véu do restante do templo, que representava ali a presença viva de Deus. Lá estava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro, o cajado de Arão, e ele representava a presença viva de Deus. Então só uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar lá uma vez por ano e lá fazer os sacrifícios, e assim era a mediação entre os homens e Deus. Porém, tudo isso acaba quando chega Jesus. Jesus aparece, o prometido menino que ia esmagar a cabeça da serpente, ia acabar com tudo, ia vencer as forças do maligno, e aí ele apareceu.
Então Jesus nasce, ele cresce, ele cumpre toda a lei de Moisés, então ele é morto, crucificado, sacrificado. O perfeito Cordeiro de Deus, ele é sacrificado por remissão dos nossos pecados. E a partir daí, então, não mais é necessário ter um sumo sacerdote para nos intermediar, porque o próprio Jesus é o sacerdote perfeito. Não é preciso mais animais para morrer em nosso lugar, porque o próprio Jesus é o Cordeiro perfeito. Tudo que era antes da antiga aliança era imperfeito, agora chegou Jesus na nova aliança perfeito e tudo se fez novo. Então, todos esses ritos e práticas cessaram. Agora Jesus é o único e suficiente Salvador. É somente através dele que nós conseguimos chegar até o Pai. Jesus, profeta, sacerdote, rei, glória a Deus, é somente por ele e não precisamos de mais nada. Porém, os judeus não acreditavam nisso. Eles não conseguiam entender como que Jesus era rei. Como que Jesus é o Filho de Deus. Como que Jesus é o Messias prometido. O Messias que era prometido desde que a criação foi feita. Desde que o homem pecou. Como que Jesus era esse Messias? Sendo que ele nasceu em uma estrebaria. Jesus era humilde. Ele não conquistou nenhum povo, nem reinou com magnitude num palácio imenso. Então eles ficavam indignados com isso, em achar que Jesus era o Messias. Então eles esperavam um rei que seria coroado, que iria ganhar batalhas, que iria dominar a terra, trazer a paz para todos os reinos. E Jesus não era esse. Eles não entendiam a grandiosidade, da graciosidade, da humildade de Deus, do menino Jesus encarnado. Eles não entenderam a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz. E eles esperam até hoje que o Messias, o tal Messias, venha até eles. Então os cristãos, os verdadeiramente cristãos da época, estavam meio tendenciosos a voltar para as práticas judaicas, a fazer cerimônias, sacrifícios, ritos, sendo que não era mais necessário. Então, o autor aqui da carta aos Hebreus, ele expõe, antes do capítulo 10 aqui, faz uma grande exposição de mais ou menos o que eu falei aqui, só que de maneira muito mais detalhada e profunda, de que Jesus Cristo é superior aos anjos, Jesus Cristo é superior a Moisés, Jesus Cristo é superior aos profetas, Jesus Cristo é superior ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é o perfeito sacrifício, ele é o perfeito sacerdote, e é somente por ele e através do seu sangue que nós temos livre acesso ao Pai, que nossos pecados são perdoados, e não é necessário mais nenhum rito e cerimônia. Então ele faz essa grande exposição até o capítulo 10. E aqui ele começa a exortar agora os irmãos. Porque alguns poderiam pensar, poxa, se Jesus Cristo já veio, eu não preciso mais ir ao templo levar meus sacrifícios, eu não preciso mais ir ao templo para poder estar lá com o sumo sacerdote, que é o meu mediador. Então, para que eu vou à igreja, né? Mas, para o pessoal não pensar isso, o autor aqui aos Hebreus diz que no versículo 25 do capítulo 10, que é onde eu quero enfatizar, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Para entendermos melhor ainda, eu quero dizer aos irmãos que essa frase, não deixemos de congregar-nos, esse verbo deixemos, no seu original, ele tem um sentido muito forte de deixar, mas também de abandonar. Então, ele literalmente diz, não abandone a congregação do Senhor, não abandone a reunião dos santos, não abandone o seu corpo, a família de Cristo, não abandone. E como é de costume de alguns, antes, ele usa essa contradição aqui, antes, e mais uma vez ele usa a palavra que mais tinha contradição, a palavra que usava quando quer falar uma contradição mais forte, mais enfática. Ele diz antes, que na verdade é um mas. Então ele diz, como se fosse assim, não abandone a congregação do Senhor, como é de costume de alguns, mas, porém, totalmente ao contrário de abandonar,
Mas, meus irmãos, ele diz, façamos admoestações. Então, ele diz, não abandone, mas façamos admoestações. Ele enfatiza muito para chegar até esse verbo admoestar, até essas admoestações que nós devemos fazer. E, mais uma vez, esse verbo também tem várias traduções no seu original, no grego. Ele pode ser não apenas admoestar, mas ele pode ser também incentivar, exortar, consolar. E aí a gente vê a grandiosidade desse versículo, que não é apenas um admoestar, mas é convocar, exortar, incentivar. Então, ele, parafraseando o versículo aqui, ele diz, irmãos, não deixemos de congregar, não abandone a congregação, mas totalmente ao contrário. Vamos nos ajuntar, vamos convocar uns aos outros a estar juntos, vamos consolar uns aos outros, vamos incentivar uns aos outros a estar juntos, vamos exortar uns aos outros quando necessários. E ele finaliza, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima, mais ainda nós vamos fazer isso. Então, para deixar muito mais claro a mensagem desse texto, ele quer dizer, meus queridos irmãos que estão aí meio perdidos aí com as práticas judaicas e com o Jesus que veio para ser o único e suficiente Salvador, irmãos, Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é maior do que os profetas. Ele é maior que Moisés. Maior do que tudo. Através do seu sangue nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Não é necessário ter alguém que nos medie até Deus. Não é necessário ritos e cerimônias. Mas, meus queridos, não abandone a congregação. Não deixe de ir até a casa do Senhor para adorar juntos, para ser instruídos através da palavra do Senhor. Não abandone a reunião, não abandone a congregação do Senhor, não abandone. Pelo contrário, totalmente ao contrário de abandonar. Mas que nós possamos incentivar uns aos outros a estar juntos, que nós possamos exortar uns aos outros quando necessários, que nós possamos consolar uns aos outros em momentos de tristeza, que nós possamos incentivar uns aos outros nas suas coisas e a estarmos juntos como família de Cristo. E tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais nós vemos que o dia do Senhor se aproxima, mais nós precisamos exortar, incentivar, consolar e estarmos admoestando uns aos outros e juntos como corpo de Cristo, congregando, sem jamais abandonar essa união. Então, meus queridos, nesse tempo em que nós estamos separados por motivo de preservar a saúde dos irmãos, mas que a nossa oração seja para que isso passe logo, para que nós possamos estar juntos e escutarmos aquela frase do Salmo 122, vamos à casa do Senhor, e que nós possamos, com o nosso coração cheio de alegria, responder, vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu espero ansiosamente por esse dia, onde mais uma vez nós vamos poder estar juntos, fisicamente, para adorarmos a Deus e congregarmos juntos. Nessa união, a união que só o sangue de Jesus nos dá, a união que o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, nos dá. E que nós juntos possamos adorar ao Pai, no livre acesso que nós temos a Ele. Irmãos, graça e paz. Aí aguardo ansiosamente ver os irmãos na congregação, na nossa igreja, Igreja Betel. Um abraço e que a paz do Senhor esteja com